Fala galera, chegamos então à crítica desse terceiro episódio de Task Unidade Especial e eu já vou começar essa crítica aqui com uma redundância porque eu acredito muito que vou falar a mesma coisa nos episódios seguintes. O quanto que essa série ela é muito bem planejada, ela é muito bem desenvolvida e o quanto que a narrativa vai pouco a pouco entregando algumas peças que vão se encaixando com o que tinha sido apresentado, vão nos dando também algumas informações sem nunca esquecer o que é o principal em qualquer história para que ela funcione. Ela fazer com que essas coisas sejam realmente importantes para a trama. Nada do que está colocado nessa história toda de teste que a gente acompanhou até agora, 3 horas de 7 que a gente vai ter ao total, porque são 7 episódios, ela tá ali puramente por estar. Tudo vai realmente se complementando. E o quanto que toda essa estrutura ela consegue funcionar a pleno também no decorrer desse terceiro episódio aqui. Um episódio que começa praticamente do ponto em que a gente encerrou o segundo episódio, com a conversa ali da Maeve junto com o Robbie, e uma conversa que é já aquele clipe separado para as premiações, principalmente para o Emmy do próximo ano. O quão íntima, o quão difícil, o quão real, o quão crua, o quão direta, o quão necessária e o quão verdadeira é aquela conversa que também já apresenta pra gente do porquê que o Rob está colocando a vida do que resta para ele ali quanto à sua família, depois de tudo que ele perdeu, também depois da família que ele perdeu, da forma que ele perdeu, mas por que que ele está fazendo tudo isso? É muito além de uma simples vingança que ele está colocando ali. E a dor toda que tem sobre o momento todo do velório, o momento do sepultamento, o que foi para ele ver não só o que ele sentiu do Jason estar lá, e também o que ele fez para Maeve naquele momento todo e ter que aguentar tudo aquilo. Cara, o quanto que aquela cena ali representa muito desse coração do que é que tá movimentando essa trama. E eu chego já nesse terceiro episódio com um pensamento muito claro. Essa história, ela não vai ter um final feliz, porque é impossível essa história toda ter um final feliz. A não ser um momento de esperança para a Maeve, um momento de esperança para o Sam. Mas que a maneira como estão realmente se cruzando esses fios todos colocados da trama, eles não levam a um caminho que seja um caminho pleno de resolução para esses personagens aqui. O caminho realmente é um caminho que eles estão trilhando para um caminho realmente de desgraça. E essa conversa toda inicial, e se a gente pegar depois também, o que acontece na conversa os Corações Negros ali junto com o Fred, que é uma conversa, cara, também assim, uma sequência toda muito bem escrita, que encerra com um complemento todo sobre a história que o Fred passou. Enquanto Task, nesse terceiro episódio, traz o histórico ali, né, num breve monólogo do Fred, traz um breve monólogo da Alia, traz também, ali mesmo que seja um monólogo completo, mas mais um elemento muito de preparação também, que tem da... esqueci agora o nome da personagem. Da outra ali, a patrulheira, nossa querida patrulheira, cara, que agora esqueci completamente o nome da personagem. O quanto que tem, né, dessas partes de informação que a gente vai tendo do que aconteceu no histórico todo, cara, eles são muito bem feitos, assim. São muito bem feitos, eles complementam muito, dão muita força pro que vai acontecer. Porque se a gente for pegar a trama toda de investigação do que está acontecendo, a gente vai chegar nessa grande virada toda de final de episódio, que é a gente ter um agente duplo acontecendo dentro da unidade especial, que é algo que também é importante para movimentar a trama, do não confiar em ninguém e de não ter, inclusive, né, checado quem estaria ali fazendo toda essa investigação. Porque qualquer um ali, aparentemente, tem a confiança e, aparentemente, alguém dali tem algum motivo do porquê que está fazendo algo em paralelo, para ser realmente esse agente duplo. Ou seja, os grupos todos eles têm essa quebra. A gente tem a quebra dos Corações Negros e a gente sabe agora muito bem o porquê que a gente tem realmente essa quebra, com a apresentação de quem realmente está sendo esse informante. E agora a gente tem do lado, novamente, colocado dentro da própria unidade especial. E qualquer um ali pode ser, porque, para mim,
os três que estão junto, fazendo tudo com o Tom, eles têm uma completa integridade. Ou seja, qualquer um ali pode ser esse real informante. Não acredito que eles vão usar algum tipo de outro personagem para ser realmente esse informante, essa toda possibilidade ali. Porque a maneira como fica tão claro, né? E pelo segundo episódio seguido, a gente vê quando tá o Jason junto com o Perry, que eles repetem uma mesma questão. Nós temos nossa própria maneira de conseguir as informações, nós temos nossa própria maneira de agir, nós temos nossa própria investigação, digamos, da maneira como ela tem que acontecer. E eles, dentro de tudo isso, também têm essa capacidade toda de ter esses informantes todos, né? Porque não é apenas de um lado que funciona realmente essa maneira. Então, eu acho muito interessante, assim, o quanto que a trama, ela vai por um caminho nesse terceiro episódio de mostrar ainda pra gente o quanto que esses personagens todos ali têm, sim, quebras, né? Se a gente pegar ali, pegar a patrulheira e pegar também o Anthony, né, o Tony, o quanto que eles têm sim essas quebras, o quanto que eles têm sim uma questão muito forte moral, uma integridade para a maneira de funcionar, só que algo ali está quebrado. Algo ali existe realmente entre eles ali que pode realmente levar a ter essa possibilidade de ser esse agente duplo. Se a gente for pegar, digamos assim, um mínimo de informação, tá? O Anthony, quando fala para nossa querida patrulheira ali que ele precisa sair porque precisa encontrar alguém, pode ser meramente uma desculpa para fazer o que ele faz ali, e dá o discurso que ele dá em relação ao que tinha acontecido antes com a entrada lá dos outros policiais, né? Pode ser, mas pode ter sido algo além também, porque a gente está vendo uma informação que aconteceu no outro dia, pelo Tom, que algo aconteceu na noite anterior. E se algo que aconteceu na noite anterior pode ter sido justamente passada essa informação pelo Anthony. Das outras duas personagens dali da patrulheira, eu não consigo ver algo ainda que dê algum tipo de curva dentro do que está acontecendo. Mas não adianta. A série ela vai, talvez já no quarto episódio, já nos apresentar também o que está acontecendo, porque fortemente o Tom vai agora investigar dentro da sua própria equipe quem está fazendo realmente esse vazamento. Como que essa informação foi passada para os corações negros e tudo mais. E galera, pô, não tem como ter um final feliz nessa história. Não tem como ter um final feliz nessa história. É impossível. Tudo o que o Rob está fazendo para conseguir ter essa vingança e essa questão toda por causa do que foi feito com o seu irmão, ele vai sim levar a ter algum tipo de perda muito grande. O primeiro que vai ser o Cliff. Tá? O Cliff ele vai ser sim uma perda muito próxima e talvez muito rápida que aconteça ali para que ele se veja também numa posição sozinho. A sua identidade é a única que ainda permanece com essa proteção. E falando proteção, a dona, ela sabe exatamente quem é a informante. Ela sabe. A maneira como o roteiro coloca o que acontece ali quando ela tá dançando com o Perry e o Perry dá essa informação pra gente, né? Pô, tu é a mãe desse lugar. Tu sabe de tudo o que acontece, porque as pessoas te procuram também. E daí ela pega e automaticamente passa, né, quem poderia ser essa pessoa para o outro membro dos Corações Negros ali. Mas claramente, pela junção de imagens da edição que vai nos mostrando, a dona está protegendo já. A dona sabe exatamente quem está fazendo o quê. E isso também é um ponto muito importante para a trama, porque o quanto que essa série ela sabe muito bem desenvolver também essas pontinhas aqui de trama. Isso aconteceu no primeiro, isso aumentou, deu mais uma camada no segundo episódio, e nesse terceiro ele tá aumentando ainda mais e vai continuar assim por diante para a gente chegar numa grande questão lá na frente, né? Realmente no limite todo que esses personagens eles vão chegar, porque eles vão sim chegar num grande limite. E até a questão do flashback que eles colocam nesse episódio, no momento da chegada lá do Ethan, da Emily, na casa, o quanto que ele tá bem colocado na maneira como usando algo que perturba o Tom durante, não só aquela noite ali que a gente tá vendo, mas durante todas as outras noites que isso já deve ter voltado. E o quanto que nessa, né, madrugada específica, noite específica ali, vem depois do que acontece da sua concussão, mas principalmente do que ele enxerga na concussão.
ele enxergar a Susan, enxergar a sua ex-mulher e trazer novamente o momento em que a vida da família mudou. O momento que eles abriram, né, as suas portas ali para aquelas pessoas que, obviamente, a questão toda é muito problemática. Muito problemática. E a dor, a raiva toda que ele sente pelo que aconteceu também é algo que daqui a pouco a gente vai ver. Provavelmente já no quarto episódio, porque a Emily escuta tudo. A gente vai ver isso ser ampliado também. Então, galera, é mais um episódio forte, mais um episódio extremamente, digamos assim, verdadeiro com o que está acontecendo em toda a sua proposta. Inclusive com toda a sequência toda do Ray, o que ele faz para roubar, né, a droga e conseguir o dinheiro para ele mesmo. Tá tudo muito bem firmado dentro da série, inclusive essas pequenas reviravoltas que vão acontecendo dentro dessa investigação e tudo mais. Galera, coloque embaixo nos comentários o que acharam sobre esse terceiro episódio de Task Unidade Especial. Obviamente, semana que vem estarei aqui de volta pra gente conversar sobre o que aconteceu no quarto episódio. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.